e da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Oh, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, né? Temos o privilégio aí de chegarmos na presença de Deus por meio da sua palavra, né? Temos ainda o privilégio de sermos edificados por meio da instrução da mesma, né? Dominicalmente, apesar de todos esses problemas que estamos passando, né? Deus tem providenciado o meio para que a igreja continue sendo alimentada por meio da sua palavra. Isso é de fato motivo de grande alegria para nós, né? Como é do conhecimento aí dos irmãos, nós tivemos as atividades na igreja, né, interrompida durante essas 2 semanas, né? Essas 2 semanas, tanto a anterior quanto essa. Devido à questão da pandemia, estamos obedecendo aí os critérios de prevenção determinada pelo prefeito, né, pela prefeitura da nossa cidade. E estamos aqui agora iniciando a nossa escola dominical, né, e espero que Deus possa nos reunir o quanto antes, né, e nos vermos livres dessa situação de não mais podermos ir à casa do Senhor, né, e nem estar próximo aí dos irmãos. Que Deus nos ajude, né, e nos sustente nesses períodos em que estaremos em isolamento, tá bom? Que Deus nos abençoe. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre eclesiologia. Nós viemos aí estudando alguns dias acerca aí da natureza da igreja, né? Estamos estudando, na verdade, a doutrina da igreja, né? Conhecida na teologia como eclesiologia, né? E
já progredimos bastante, né, nesses estudos. Nós vimos inicialmente aí acerca do que vem a ser a igreja, né? Vimos uma definição, estudamos aí a essência da igreja, né? Visível, invisível. Estudamos também os seus atributos, né? A igreja, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica e ela é una, né? Esses foram os atributos que nós concluímos, né, no nosso estudo na aula passada. Hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando acerca das marcas da igreja, né? Estudaremos quais são essas marcas, veremos o que ela é, qual a importância dessas marcas para a igreja, né? Esse consiste aí o conteúdo, né, desse vídeo hoje, né? Na verdade, como ficará notório ao decorrer desse vídeo, existem 3 marcas da igreja, né? E nós estudaremos cada uma delas. Hoje nós ficaremos apenas com uma delas, né? E nas próximas aulas estudaremos as outras 2, tá certo? Para darmos início então à nossa escola dominical, eu os convido a abrirem comigo a palavra do Senhor em 1 Timóteo, né? No capítulo 3, nós iremos ler do versículo 14 até o versículo de número 16. No entanto, a ênfase desse que eu queria chamar a atenção está no versículo 15, tá bom? Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, a nossa leitura, mas a ênfase que eu queria dar nessa leitura está no versículo 15. Vamos ver como diz então a santa, bendita e inerrante palavra do nosso Deus. Diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e pedir a Deus que nos conceda graça nesse estudo que iremos realizar daqui em diante. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor eternamente. Queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, o privilégio, mais uma vez, que o Senhor nos concede de poder nos reunir ao redor da Tua palavra e sermos edificados pela mesma. Abençoa, Senhor, esse estudo e que o Senhor possa conceder ao coração dos meus irmãos, tanto quanto o meu também, de sermos edificados por ela, transformados e chegarmos à compreensão plena, ó Deus, do que ela vem nos ensinar. Nós te pedimos isso, firmes e confiantes, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos uma verdade uma verdade patente, né, na palavra de Deus, onde ela destaca, né, a palavra como um fundamento importantíssimo da igreja. Na verdade, o principal fundamento da igreja, né? Você olhando no versículo 15, né, dessa epístola a Timóteo, Paulo diz assim: porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele vai identificar o que é a igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, né? Aqui a figura que o apóstolo Paulo está nos remetendo é certamente de uma edificação com suas colunas rígidas e fortes, né? E que ela coloca a igreja nessa, como se fosse essas colunas, a qual ela sustenta a verdade, né? Ela é a pregoeira da verdade, ela é identificada, ela é caracterizada, ela é a sua maior
a sua maior característica, né? Na verdade, é a verdade. E não poderia ser diferente, porque esse é, na verdade, um dos atributos essenciais do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade, né? E a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa é uma das algo que traz que a igreja ela é responsável por se caracterizar, né? Ela se caracteriza pela verdade. Isso é muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, onde a verdade ela tem sido relativizada, né? Muitas pessoas elas não querem crer que existe uma verdade absoluta. Na verdade, entendem-se que existem várias verdades. A mesma verdade que eu afirmo talvez não seja a verdade para você, e assim as coisas vão construindo a nossa sociedade. Não é à toa, né? Não é à toa que, por conta desse tipo de pensamento, existem tantas superficialidades até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Pessoas que são, de certa forma, contaminados por esse tipo de pensamento, né? Ocasionalmente a gente ouve dizer de pessoas que vivem mudando de igreja, né? É como se elas estivessem, na verdade, comprando igrejas, né? Isso é algo muito danoso, né? E prejudicial, porque evidencia algo que está em falta, né, na mente de tal pessoa acerca da característica da igreja. Na verdade, quando nós saímos comprando igrejas por aí, né, acabamos reduzindo o número de membros a um nível comercial, né? Você fica insatisfeito com o serviço, então vai para outro serviço para ver se melhor lhe agrada, né? Compramos até encontrar a marca que mais convém, né? Quando se pensa nisso, né, é uma maneira quando se pensa nisso é uma maneira terrível de conceber o que vem a ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também levanta toda a questão dos padrões pelos quais medir uma igreja. Como alguém sabe quando encontrou o produto certo, né? Ou seja, quando encontrou a igreja certa? Que tipo de critério se pode medir as igrejas, né? É porque o prédio é agradável, ou a música é boa, ou os bancos são confortáveis? Será que é por causa que as pessoas cumprimentam umas às outras, ou cumprimentam os visitantes, ou o pastor tem uma boa impressão? Algumas pessoas, meus irmãos, chegam ao ponto, né, em que colocam isso em seus carrinhos de compra e nunca resolvem em que igreja vão ficar, porque eles nunca encontram a igreja onde tudo está correto e conforme a sua vontade. É claro que existem outros casos, né, porque as pessoas mudam de igreja, em casos em que elas não têm qualquer outra opção. Por exemplo, quando um jovem é enviado por sua empresa, né, para viajar em um outro local onde não existe nenhuma igreja reformada, uma igreja que seja consistente com a palavra de Deus, né, e viajar de volta à sua própria igreja todos os domingos é impossível. Então, o que você faz quando é transferido, né, de um local para o outro, e nesse local onde você vai não sabe qual igreja ir? Em momentos como esse, a única coisa que vem à nossa mente existe algum critério que se pode medir uma igreja para que eu possa me reunir juntamente com elas, né? Infelizmente, os rótulos denominacionais nem sempre são úteis, né? Você visita uma igreja anglicana e acha que é uma igreja evangélica ou até mesmo reformada. Procurar uma igreja também é um problema válido, né, para aquelas pessoas cuja igreja se tornou extremamente liberal, onde as principais verdades cristãs são negadas, onde a salvação pelas obras é ensinada, ou talvez o povo de uma igreja liberal se convença das doutrinas da graça pela primeira vez, então eles pensam: para onde eu vou agora? Será que eu devo ficar aqui
ou eu vou encontrar uma igreja, onde vou encontrar uma igreja que acredita na Bíblia? E se eles mudam, quais padrões eles devem usar para medir uma igreja assim, né? A igreja reformada, meus irmãos, tradicionalmente, elas estabelecem 3 padrões e distinguem que há 3 marcas, né, que identificam a igreja verdadeira, né, identificam a igreja verdadeira da igreja falsa. E essas marcas, como nós iremos ver, elas são a pura pregação do evangelho, né, a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica exercida, né, com fidelidade contra o pecado. Essas, na verdade, são as 3 marcas que nós iremos estudar hoje, que são as 3 marcas por meio das quais nós identificamos a igreja genuína e a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. O padrão não é o edifício, ou a música, ou a simpatia das pessoas, não. O padrão é o evangelho, os sacramentos e a disciplina. Essas são também as marcas pelas quais devemos avaliar constantemente a nossa própria igreja. Como sabemos que a nossa igreja é ainda uma igreja verdadeira? Será que somos de fato crentes reformados que identificam a sua igreja à luz das Escrituras Sagradas? Assim como em outras áreas da vida, somos capazes de testar as coisas e medir contra certos padrões, para que possamos fazer isso também quando se trata de igreja, né? Vamos então começar a estudar quais são as marcas. Então, hoje, mais especificamente, nós iremos ficar apenas com a primeira marca, né, que é a pregação fidedigna, né, da palavra de Deus como a primeira marca aí de identidade da igreja, identificação. A grande pergunta, então, que surge diante de nós é essa: quando uma igreja não é uma igreja, né? Essa é uma questão muito séria. Ela foi fundamental no século XVI, na época da Reforma, quando vimos a maior fragmentação da igreja visível que já ocorreu, né? Depois dos reformadores protestantes, que romperam com Roma, surgiram tantos tipos de igrejas diferentes e elas tinham crenças diferentes, tinham confissões diferentes, formas de governo diferente e também liturgias diferentes. Todos eles reivindicavam, né, eles reivindicavam ser uma igreja genuinamente cristã. E muitos desses reivindicavam até mesmo ser a igreja verdadeira, a única igreja verdadeira, né? Nesse período aí, o povo daquela época começou a questionar: como podemos saber então qual é a verdadeira igreja? Quais seriam as marcas que me norteariam a identificar na diversidade de igrejas que haviam, né? A mesma coisa, parece que vivemos a mesma coisa hoje, né? Nós olhamos aí para o nosso contexto e vemos uma diversidade de igrejas surgindo, de credos diferentes, nomes diferentes, forma de governo diferente, e como nós podemos então diferenciar cada uma delas, né? Os reformadores, eles lutaram com essa questão, visto que Roma, né, a igreja romana, não reconhecia as igrejas protestantes como igrejas autênticas. A Igreja Católica Romana disse no passado que a igreja, que para ser definida como igreja, ela deveria se basear apenas em uma coisa. Eu vou citar aqui uma frase que é de cunho, né, católico. Ele diz assim: onde o bispo se encontra, ali há uma igreja. E se não houver autorização de um bispo romano, então quaisquer associações que surjam não são igrejas válidas, né? Os reformadores, eles tomaram uma posição diferente nessa matéria, né? Eles procuraram delimitar as marcas de uma igreja verdadeira, né? E procurando e pesquisando, eles encontraram 3, né? 3 foram as marcas que identificavam a igreja genuína de Cristo. E a primeira delas seria a pregação fiel das Escrituras Sagradas, a administração correta dos sacramentos, e a terceira, que seria o exercício da disciplina eclesiástica na igreja, né? Hoje nós iremos ficar apenas com a primeira, que é a pregação genuína da palavra, a pregação genuína da palavra de Deus, né? Duas coisas, meus irmãos, que nós devemos observar acerca dessas marcas, né?
há diferentes graus de necessidade entre essas marcas. E algumas são mais necessárias do que as outras, né? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: apesar de termos 3 marcas, né, que identificam a igreja, uma é essencial, né? Existe uma marca que as outras, se ela existir, se ela deixar de existir, a igreja perde as suas características e perde a sua funcionalidade, né? Que seria a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é a primeira e a principal marca da igreja verdadeira. Por quê? Porque as outras marcas que advêm, as outras marcas posteriores advêm dela, né? A administração do sacramento. Se eu tiver uma pregação fiel, se eu tiver uma exposição fiel das Escrituras Sagradas, certamente a administração dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, será administrado corretamente também. E do mesmo modo, a disciplina eclesiástica será exercida com fidelidade, né? Mas se chegarmos a considerar, ao considerarmos essas coisas, se viermos a tirar, por exemplo, a disciplina eclesiástica, a igreja ela não deixa de ser uma igreja genuinamente, né? Isso no que diz respeito ao grau de necessidade entre elas, né? Uma coisa importante a considerar, meus irmãos, é que há diferentes graus de necessidade entre essas marcas, né? E algumas são mais necessárias que as outras, né? O primeiro grau de necessidade está na pura pregação e profissão da palavra. Sem ela, a igreja não pode existir, né? A administração dos sacramentos, por exemplo, não tem um grau de igual necessidade como a pregação da palavra, pois depende dela para ser corretamente administrada. O fato da administração dos sacramentos, né, estar ausente por algum tempo não impede a igreja de existir, como foi o caso aí como foi o caso da igreja israelita no deserto, a qual passou um tempo sem a circuncisão. E do mesmo modo é o caso com a disciplina eclesiástica, né, a qual pertence à defesa da igreja, né? Uma vez que ela é removida ou até mesmo corrompida, a igreja não deixa de ser imediatamente extinta, né? De diferente modo acontece com a palavra, né? Se a palavra for retirada da igreja, ela deixa de ser igreja, né? Não tem mais as características de igreja, ou seja, a pregação da palavra, a pregação fiel das Escrituras Sagradas é a marca essencial, é a marca que determina a existência da igreja, porque sem ela a igreja não existe. As outras duas, né, a administração do sacramento e a disciplina eclesiástica, elas fluem diretamente dessa primeira, né? E ainda que ela esteja corrompida no momento, se a pregação fiel permanecer na igreja, certamente a disciplina será corrigida. E ainda que a administração do sacramento esteja errado, se a pregação fiel for um critério básico, essencial, certamente a administração dos sacramentos virá a ser de conformidade com a palavra de Deus. Essa seria uma das primeiras observações que eu queria fazer acerca das marcas, né? Outra observação importante a considerar é que essas marcas determinam o grau de pureza da igreja, né? Existem igrejas puras, igrejas menos puras, e existem também igrejas que são denominadas como sinagogas de Satanás, né? E todas elas são determinadas e delimitadas pela pregação da palavra do Senhor, pela administração dos sacramentos e pela disciplina eclesiástica, né? À medida que são aí os fatores básicos, essenciais, para que nós possamos identificar uma igreja, né? Não é porque há falta de algumas doutrinas, né, dentro da igreja que ela deixa de ser igreja. Pelo contrário, né? Nós entendemos que existem igrejas puras, igrejas menos puras e também existem igrejas que são sinagogas de Satanás. Certamente as igrejas que são sinagogas de Satanás são aquelas que abandonaram por completo a pregação genuína da palavra de Deus, enveredaram aí por heresias, enveredaram aí em deturpar a doutrina básica, né, da palavra de Deus. Vamos agora entrar e analisar
o que vem a ser essa primeira marca, né? A marca da pregação fiel das Escrituras. A primeira coisa que nós devemos ter bem claro, né, meus irmãos, acerca da igreja verdadeira é essa realidade. Onde o evangelho é proclamado fielmente, aí tem uma igreja verdadeiramente cristã, né? É a pura pregação da palavra de Deus que determina a veracidade da igreja de Cristo Jesus na terra. O que os reformadores, né, eles queriam dizer com isso, não foi simplesmente que o anúncio das boas novas da morte e da expiação do Senhor Jesus Cristo, né, mas a proclamação fiel das verdades, né, das doutrinas essenciais do cristianismo. Se uma igreja negasse um aspecto essencial da fé cristã, aquela instituição não mais poderia ser considerada como igreja, né? O protestantismo histórico, por exemplo, não reconhece o mormonismo como uma igreja autêntica da igreja cristã, porque o mormon nega a eterna deidade do Senhor Jesus Cristo, né? Essa seria aí uma doutrina essencial da fé cristã que estaria sendo deturpada e denegrida por uma denominação que se diz cristã, né? Quando na verdade é uma seita que perdeu o foco no quesito aí da pregação genuína das Escrituras, né? Mas ela não é suficiente a igreja apenas ter o evangelho, o genuíno evangelho em suas mãos. Que adianta a igreja possuir a verdade gloriosa do evangelho, mas não proclamar e pregar essa verdade? Nós devemos ver que a marca de uma igreja verdadeira não é somente a pregação do evangelho, mas é a pura e fiel pregação deste evangelho. Isso é um fator importantíssimo, né? Porque tanto na época do apóstolo Paulo, quanto na época dos reformadores, e muito em nossa época também, andam falando aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio apóstolo deixa bem claro na sua carta aos Gálatas que se alguém vier falando de Jesus Cristo, mas pregando verdades misturadas com erros, essa pessoa está pregando um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele é muito categórico ao afirmar, ao dizer acerca desse tipo de comportamento, né? Paulo diz que essas pessoas é anátema, ou seja, ela é maldita diante de Deus. Alguém pode até mesmo questionar, mas isso aí é uma palavra dura que você está dizendo, né? Essas pessoas não estão falando de Jesus Cristo, né? Essa verdade que elas misturam, é verdade que elas misturam algumas coisas que não são bíblicas, mas será que isso é tão grave assim? E aqui cabe, meus irmãos, uma ilustração, né, que o pastor Kenneth Wuest fez em uma época que ele deu as suas preleções lá nos simpósios puritanos. Ele disse assim: bem, pense em um copo de água que lhe é oferecido, né? Você vem na minha casa e eu lhe ofereço um copo d'água e digo assim para você: não se preocupe, vou colocar apenas um pouquinho de veneno nessa água. Certamente você vai olhar para mim, fica assim questionando: um copo com veneno, né? De forma alguma, pastor, você diria para mim: eu não vou beber essa água, a menos que você me dê uma água pura, né, sem contaminação, aí eu bebo, né? Claro que eu não vou querer me contaminar por conta de um veneno, e uma gotinha de veneno que você coloca, certamente isso vai ferir a minha saúde. Assim é que acontece com o evangelho. É a mesma questão, meus irmãos. É uma questão de vida e uma questão de morte. Se você ouvir o verdadeiro e puro evangelho do Senhor Jesus Cristo, há possibilidade de você alcançar a verdadeira fé. Mas se você é deparado com um falso evangelho, com uma falsa doutrina, aquela verdade nunca será capaz de produzir transformação no seu coração e até mesmo lhe conceder fé. A pregação do evangelho, então, ela é fundamental na existência da igreja neste mundo, né? Quem nos diz isso é o próprio apóstolo Pedro na sua segunda carta, né? No capítulo 9, no versículo 10. Ele diz bem assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, preste atenção: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Tá vendo? A finalidade da igreja, a missão da igreja, o critério de existência da igreja é a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, a pregação da palavra, ela é de fundamental importância para a existência da igreja, né? O Novo Testamento também, ele estabelece a verdade das Escrituras como fundamento da igreja, né? Que seria aí a palavra revelada. Isso aí é um fato que nós estudamos na aula passada, né? Mas os apóstolos também, muitas das vezes, eles identificavam a própria igreja os apóstolos, muitas vezes, eles identificavam a própria igreja pela pregação das Escrituras e de seu cumprimento. Por exemplo, quando nós olhamos ali no livro de Atos, nós vemos que a comunhão da igreja existe entre aqueles que estavam presentes, né, por meio do ensino dos apóstolos. Era o ensino dos apóstolos que fomentava a comunhão. Era a doutrina apresentada pelo apóstolo que fazia com que os irmãos crescessem, né, em comunhão uns com os outros, né? Nós vemos isso lá em Atos, no capítulo de número 2, e eu peço que os irmãos aí acompanhem a leitura. Atos no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá vendo? E perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? E ainda no livro de Atos, nós vemos que o crescimento da igreja, ela é descrito como o crescimento da palavra. Isso é muito interessante, porque nós vemos que à medida que a palavra, que a igreja ia crescendo, o Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele relata que era a palavra que estava crescendo, como que comparando a igreja com a própria palavra, né? Isso está lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava os números dos discípulos. Tá vendo? O Lucas aqui, ele identifica o crescimento da igreja com o crescimento da palavra. Ainda em Atos, no capítulo de número 12, no versículo de número 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O contexto aqui, se vocês olharem em Atos 2, no versículo 24, o contexto é de crescimento de igreja, pessoas entrando para o reino. No entanto, Lucas relata que era a palavra do Senhor que estava crescendo. E a mesma coisa em Atos, no capítulo 19, no versículo 20. Ele diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como nós vemos, meus irmãos, então, há uma identidade, uma identificação da igreja com a própria palavra. É como se ambas fossem uma só, né? Claro que não é assim, mas a essência da igreja, né? O que torna a igreja uma igreja é o fato dela estar intimamente apegada à palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, ela perde as suas características de igreja. Do mesmo modo, né, os ministros pelos quais a igreja é edificada são reconhecidos como os ministros da palavra. Vejam, eles são ministros da igreja, mas eles são identificados como o ministro da palavra. Isso nós vemos lá em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 11. Diz assim: e eles mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, eram pessoas que tinham, né, eram pessoas que tinham em si a função de ensinar, né? Deus concedeu esse número de pessoas para que eles pudessem ensinar e edificar. Eles eram conhecidos como ministros da palavra do Senhor. Eram profetas, eram mestres, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, eles eram ministros da palavra do Senhor, do nosso Deus.
Então, a apostolicidade da igreja, meus irmãos, ela significa que a igreja ela é edificada sobre o fundamento do evangelho dos apóstolos, né? Ou seja, a palavra de Deus. Se nós tirarmos esse fundamento, a igreja perdeu a sua característica essencial. Então, essa seria a marca na qual nós deveríamos nos basilar ao entrarmos em qualquer igreja, em chegarmos em qualquer igreja. A nossa pergunta maior seria: aqui se prega o genuíno e fiel evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que as doutrinas que se ensinam nessa igreja são as doutrinas que o Senhor Jesus Cristo revelou nas Sagradas Escrituras? Caso seja essa a realidade, ali se faz uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas caso seja o contrário, caso a centralidade do culto não esteja na palavra, caso as decisões da igreja sejam tomadas à parte das Escrituras, caso a medida, né, a regra que norteia a vida da igreja seja outra coisa que não seja a Escritura, ali está uma igreja falsa. Essa nós devemos nos afastar. Essa nós devemos nem mesmo chegar perto, né, para que não corramos o risco de ser ludibriados. Devemos ser pessoas apegadas à palavra de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, a fim de identificar o verdadeiro e o falso fundamento de uma igreja evangélica, né? Essa ideia ainda ela fica provada, né? Fica provado ainda, meus irmãos, que a pura pregação é uma marca da igreja, porque quando nós olhamos ali para João, né, no capítulo 10, no versículo de número 27, ali a passagem ela distingue, né, os verdadeiros dos falsos cristãos como membros de igreja, né? E o critério que é utilizado ali por João, aliás, não é por João, mas pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que a passagem diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. O critério para se identificar um verdadeiro de um falso crente é exatamente a palavra. Veja o que diz lá em João, no capítulo 10, no versículo de número 27. O Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aqui Cristo prova que os judeus incrédulos não pertenciam ao seu rebanho. Não pertenciam, ou seja, à igreja verdadeira, porque não ouvem a voz do pastor. Aí ele completa no versículo anterior ele diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Sendo adicionado então a razão, o porquê. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é que nós concluímos com isso? Aqueles que não ouvem a voz de Cristo não pertencem ao seu rebanho. Assim como aqueles que ouvem e o seguem realmente lhe pertencem e são membros da sua igreja, né? Se isso acontece com um crente individual, imagine então com a igreja toda que é formada por indivíduos de crentes, né? Vários crentes, né? Se os crentes, os verdadeiros crentes, são aqueles que ouvem a palavra de Cristo e o seguem, a igreja verdadeira, que é composta por essas pessoas, de crentes verdadeiros, né, será aquela que é norteada, aquela que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e segue também. E qual é a voz do Senhor Jesus Cristo que nós temos, que não seja a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, né? Isso fica provado, então, que a igreja verdadeira ela é identificada pela genuína pregação da palavra do Senhor. Uma outra forma de identificar uma igreja verdadeira é se a doutrina observando a doutrina, né? Se a doutrina é verdadeira. Se a doutrina verdadeira é um método para distinguir uma igreja da falsa. Se este é o caso com indivíduos, também deve ser o caso com toda a igreja, a qual é a reunião desses indivíduos salvos, né? E como identificar uma igreja verdadeira, né? O primeiro critério é que a doutrina verdadeira é um método para distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa, né? Em 2 João, no
no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. E no versículo seguinte diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas novas. Né? E Paulo, meus irmãos, confirma isso quando pronuncia um anátema sobre aqueles que pretendem pregar um outro evangelho, além daquele que estava sendo pregado, né, nas igrejas que ele havia passado. Diz assim lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Ele não apenas deseja que seja rejeitado tudo quanto é estranho ao evangelho, mas que seja pronunciado um anátema sobre aquele que está sendo sobre aquele que ousam introduzir em seu meio, sem se importar quem fosse, um falso evangelho, quer seja um apóstolo, quer seja um anjo do Senhor. Aqui Paulo exclui as marcas de qualquer autoridade que se possa nomear, que venha querer apresentar um novo evangelho. Paulo coloca aqui qualquer sumidade espiritual, ainda que um anjo do céu venha e desça para vocês pregando um outro evangelho que vá diferente desse, considere como anátema, considere como algo espúrio, descarte completamente. Não é válido, é maldição de Deus. É uma maldição que está sendo introduzido dentro da igreja, né? E a coisa, meus irmãos, que nós podemos tirar uma lição daí, né? Se o apóstolo Paulo, né, coloca nessa categoria, né, aqueles que são investidos de autoridade por Deus, né, apóstolos, anjos, né? Se seres se pessoas nessa envergadura, né, ainda que venham apresentar um outro evangelho, seja considerado dessa maneira, imagine então aqueles que se autodenominam assim, pessoas com autoridade, ou pessoas que estão dentro das igrejas, né, e querem ensinar uma outra coisa, né? Certamente a condenação para esses é ainda maiores, porque eles não receberam qualquer autoridade da parte de Deus e inventam heresias para confundir o povo de Deus aqui na terra. Nenhuma igreja, nenhuma autoridade na terra, né, nenhum Estado, nem qualquer outra pessoa tem capacidade de adulterar e mudar esse verdadeiro evangelho. Se assim fizer, o fato é, não existe uma igreja genuinamente evangélica, cristã, bíblica naquele local, porque a pregação da palavra é o ponto principal para a existência de uma igreja. Portanto, irmãos, para que possamos concluir, temos esse padrão para medir a nossa própria igreja e as igrejas demais. A pergunta que você deve fazer de hoje em diante é: na minha igreja, a pregação do evangelho é pregada com fidelidade? Né? A pura pregação da doutrina do evangelho tem sido ensinado aqui na minha igreja? Somente essa medida pode discernir, né, e nortear qual o estado espiritual da sua igreja, né? As igrejas não devem ser julgadas, antes de tudo, pelo que é bom no edifício, na música, né, nos assentos. Não é nada dessas coisas. A primeira coisa que ao entrarmos em uma igreja que nós devemos perguntar é: como anda o púlpito daquela igreja, né? Nós não devemos nem nos preocupar tanto se as pessoas ali são amigáveis ou não, mas antes de tudo nós devemos perguntar: o que é que sai daquele púlpito daquela igreja? Será que os líderes são realmente apegados com o fiel ensino do Senhor Jesus Cristo? Será que ali há um compromisso com a palavra de Deus?
O evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado nesse lugar somente na medida em que qualquer igreja faz isso, ela é uma igreja verdadeira. A igreja de Jesus Cristo, ela é o pilar e o fundamento da verdade. E a verdade, ela é personificada em Jesus Cristo, que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se essa categoria, se esse critério não estiver presente em uma igreja, certamente ali não se faz uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Ele possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos concedeu e que possamos de fato reter esse ensino, né? Nos próximos domingos nós iremos estudar as outras duas marcas. Hoje nós vimos a pregação da palavra como a principal marca da igreja verdadeira. E nas próximas aulas nós iremos ver que o sacramento, né, do batismo e da Santa Ceia é uma outra marca, assim como também a disciplina eclesiástica exercida com fidelidade. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade que Tu nos concedeu de podermos desfrutar dessas verdades tão maravilhosas que é a Tua palavra. Que ela possa ser aplicada ao nosso coração, ó Deus, e que nós possamos ser edificados por meio dela. E que possamos de agora em diante, Senhor, identificar quais sejam as marcas da genuína igreja do Senhor que se faz espalhada pela terra. Que o Senhor nos livre de cairmos em heresia ou em qualquer outro tipo de erro que destoe completamente das verdades da Tua palavra. Mas que o Senhor possa fazer com que essa igreja, a igreja de Itaberaba, permaneça fiel, ó Deus, aos ensinos que o Senhor entregou aos Teus apóstolos e nós possamos viver por meio dela. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.